Assista agora um programa especial. Veja a Ponte. Quero crer que todos trouxeram as suas Bíblias. Vamos abrir no livro de Êxodo. Capítulo 15 traz o Cântico de Moisés. Depois que o povo de Deus passou pelo meio do Mar Vermelho, depois que os egípcios foram submergidos, morreram pelas águas, então Moisés entoa um cântico. O cântico de Moisés é uma exaltação ao Senhor. Capítulo 15, versículo 2, o Senhor. Versículo 1. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou minha salvação, Ele é o meu Deus, portanto eu o louvarei. É o Deus do meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros do faraó e o seu exército, e os capitães da elite foram afogados no Mar Vermelho. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os devora como palha. Com o sopro das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam como muralhas, os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, o meu desejo se fartará deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá, dizia o inimigo. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu, afundaram como um chumbo em águas profundas. Verso 11, pode ler comigo? Quem entre os deuses é como tu, ó Senhor? Quem é como tu, poderoso em santidade, admirável em louvores, capaz de fazer maravilhas? Louvado, engrandecido seja o Senhor, este Deus que continua sendo Deus Todo-Poderoso. O nosso tema para esta noite, em 2022, mais que o novo normal, o sobrenatural. Mais que o novo normal. Queremos, buscamos, esperamos o sobrenatural de Deus. Como dissemos, mais que o novo normal. Diante da pandemia, diante das situações que vivemos, as pessoas criaram este slogan: agora estamos vivendo um novo normal. E quando dizem isso, querem dizer, por exemplo, o trabalho home office, o online. Muitas vezes, quando pensamos no novo normal, nos lembramos de vários acontecimentos. Por exemplo, quando o homem foi à lua, alguém disse: nada será como antes. E assim, quando houve a guerra, houveram as guerras, outras grandes epidemias, da mesma forma este novo momento
É impressionante que os homens logo se esquecem. Me lembro quando houvera uma queda das Torres Gêmeas. Pessoas diziam: o mundo não será mais o mesmo. E assim por diante. Porém, queridos irmãos, independente do que tenha acontecido ao longo dos séculos, a palavra de Deus, ela continua firme e constante. Nem uma vírgula, como Jesus disse, nem um tio da palavra deixará de ser cumprida. Nem um milímetro sairá do controle de Deus, daquilo que Ele já disse que ia acontecer e que acontece a cada dia dentro da permissão deste Deus. Quando nós pensamos neste tema sobrenatural, existe uma busca frenética pelo sobrenatural. E sabemos que o sobrenatural não vem só da parte de Deus. Existe também o sobrenatural da parte do maligno. Estamos falando do sobrenatural genuíno. Não apenas o emocional. É verdade que o sobrenatural pode ser também acompanhado do emocional. Muitos querem o sobrenatural carnal, vindos pela carne. Vocês se lembram, por exemplo, quando Simão, o mágico, viu Pedro orando pelas pessoas e o milagre acontecendo, viu o Espírito Santo sobre aqueles cristãos. Simão disse: quanto custa? Eu também quero, estou disposto a pagar. Ele queria um sobrenatural comprado pelo preço da carne. Quando nós pensamos no sobrenatural, o propósito principal de Deus a agir sobrenaturalmente é revelar-se. O milagre é uma forma que Deus usa para abrir a mente, o entendimento, o coração do incrédulo ou das pessoas. Aqui neste texto de Êxodo, capítulo 15, verso 11, Deus usou Moisés para, no momento de extravasão, Moisés, que estava diante de uma situação normal, inimigos perseguindo, na frente tem o mar, do lado tem as montanhas. Era uma situação natural. Aquelas montanhas sempre estiveram ali, aquele mar sempre esteve ali, o faraó sempre estava enraivecido, parecia tudo normal. Mas ali, a mão de Deus aconteceu, a mão de Deus agiu, e o impossível, um caminho no meio do mar. O mar se abriu, o povo de Deus passou. Parece que já estava completo. E os inimigos se animaram e entraram também nas águas. Se eles passaram, nós também podemos. Não. Ali de novo o sobrenatural aconteceu quando aquelas águas se fecharam, exatamente quando os inimigos estavam no meio das águas. E qual o resultado? O resultado foi que os inimigos pereceram, e por isso Moisés se encheu de alegria e louvou a Deus. Quem entre os deuses é semelhante a ti? Deus Todo-Poderoso. Queridos irmãos, para experimentarmos o sobrenatural de Deus, precisamos andar em intimidade com Deus. Precisamos andar de mãos dadas com Deus. O sobrenatural não é algo que alcançamos, não é algo que nós merecemos, que nós manipulamos. Sabemos que existe o natural e o sobrenatural, o ordinário e o extraordinário. E o grande segredo da igreja é equilibrar o estudo da palavra com
a experiência com a manifestação de Deus de forma sobrenatural. A vontade de Deus é que vivamos naturalmente o sobrenatural. Porém, nós vivemos tão naturalmente que muitas vezes temos medo do sobrenatural. Lembram-se de Maria, quando o anjo apareceu para ela, falando sobre o menino que nasceria. Maria teve medo e o anjo disse: não temas. Vamos ver da mesma forma quando Jesus se apresenta lá no Monte da Transfiguração, e que os discípulos temeram e desmaiaram. O sobrenatural é aquilo que o homem natural não consegue entender, não consegue experimentar. Quando nós pensamos no sobrenatural, no milagre que Deus faz, o extraordinário, fora do comum, fora do normal, o sobrenatural acima do natural, o excepcional, o especial, exceção. Se milagre, ou se o sobrenatural fosse algo corriqueiro e comum, então não seria sobrenatural, não seria um milagre. A maioria das vezes o milagre é uma junção do poder de Deus com a fé daquele que busca, daquele que clama, daquele que pede o socorro de Deus. O sobrenatural é um instrumento de Deus para ajudar a fé das pessoas. João capítulo 2, verso 11, diz: viram os milagres e creram no Senhor. Portanto, nesta noite, quando pensamos no milagre, estamos pensando na suspensão temporária de leis comuns da natureza e a intervenção do poder sobrenatural de Deus. Sonhar, como José sonhava, é natural. Agora, ver o sonho se concretizando é o sobrenatural. Ver o fogo queimar uma sarça é algo natural para quem estava no deserto. Porém, o fato da sarça não se queimar, não se consumir, e de Deus falar do meio daquela sarça, isso é o sobrenatural. Está diante do Mar Vermelho, cercado por rochas e perseguido por um inimigo, era algo normal naquele momento. Mas ver o mar se abrir e os servos de Deus passarem a pé enxuto, isso é o sobrenatural. Ter fome é natural. Agora, ver o maná de Deus caindo como alimento durante 40 anos, isso é o sobrenatural. Sentir sede é natural. Mas tocar na rocha e ver da rocha sair água, e não era pouca água, água para saciar pelo menos 3 milhões de pessoas. Isso é o sobrenatural de Deus. Quero convidar os irmãos em primeiro momento para irmos para o livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Acompanhe comigo. Primeiro Reis 17. Conta a história do homem de Deus chamado Elias, que está diante do terrível, do mundano e carnal rei Acabe. E Elias diz para Acabe: não haverá chuva, a não ser segundo a ordem da minha palavra. Passou-se 6 meses, passou-se 1 ano, passou-se 2 anos, e a água não vinha.
Deus disse para Elias: vá para o monte e fique naquele monte. E lá Elias ficou. E a Bíblia diz que enquanto ele estava ali perto daquele ribeiro chamado de Querite, perto do Jordão, depois de um tempo aquele ribeiro também secou. Mesmo na vida de servos de Deus, também os ribeiros secam. E então Deus disse: Elias, agora você deve ir para a casa da Sarepta. Elias, eu vou sustentar você. Enquanto Elias estava perto daquele ribeiro, como fazer para comer? Diz a Bíblia, capítulo 17, verso 6, que os reis, os corvos, traziam pão e carne. Corvo, trazer pão e carne, isso é natural ou sobrenatural, irmãos? Estou falando de um mês, de 6 meses, um corvo vindo trazer pão e carne. Aonde é que corvo encontra pão? Aonde é que corvo encontra carne? E para trazer, que corvo é esse? Que inteligência é essa? Quem ensinou? Podemos ouvir um glórias a Deus, meus irmãos? E ali ficou aquele servo. Verso 7, decorrido alguns dias o ribeiro secou, porque não havia chovido sobre a terra. Os servos de Deus ainda estão na terra, e ainda passam por lutas, passam por dificuldades, ainda sentem fome, ainda sentem sede. Mas o Senhor Deus disse para Elias o que? Verso 13. Não temas, não temas, se agarre a esta palavra. Vamos ouvi-la muitas vezes, como ele disse para Maria, o anjo disse para Maria. Vamos ver muitas vezes, nesta noite e em toda a palavra. Não temas. Não temas. Mulher, não temas. Mas eu não tenho nada, apenas um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Não temas, foi Deus que me mandou aqui. Faze primeiro um bocado, um bolo, um pouco para mim. E depois então, você faça para você e para o seu filho. Eu te garanto, verso 14, eu te garanto que o azeite não vai faltar da vasilha. Irmãos, o azeite não acabar da vasilha, 1 mês, 2 meses, 6 meses, é natural ou é sobrenatural? E ali a palavra do Senhor diz que Elias ficou na casa daquela mulher do monte muito tempo. Verso 16, aconteceu como Elias falou. Mas o que é que acontece, meus irmãos, quando chega no verso 17? O filho daquela mulher que hospedou a Elias, o filho ficou doente. E o filho não só ficou doente, o filho morreu. E agora aquela mulher acusa. Foi para isso? É essa a bênção que eu recebo? Elias então ora por aquele menino, verso 21. Elias orou, se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor. E o menino que estava morto ressuscitou. Podemos ouvir mais um glórias a Deus. O nosso Deus, o Deus de Elias, não morreu. O Senhor ouviu a voz de Elias e o menino voltou a respirar e reviveu. Então Elias pegou o menino, levou ao quarto da casa, entregou a sua mãe
e disse: aqui está o teu filho vivo. E a mulher disse: agora eu sei que tu és um servo de Deus, um homem de Deus, e que a palavra de Deus está na tua boca. Queridos irmãos, quando nós pensamos nesta história de Elias, quero compartilhar com os irmãos. Veja aí na sua Bíblia o primeiro segredo de Elias. Elias experimentou o sobrenatural de Deus. E por que foi que Elias experimentou o sobrenatural de Deus? Primeiro, a dependência total de Deus. Deus protegeu o seu profeta das mãos de Acabe. Não temas, Elias, foge para o rio de Querite, fica lá, que eu te protejo. Mas o que eu vou comer? O Senhor sustentou o seu profeta de modo sobrenatural através daquele corvo. Você tem aprendido a confiar, a esperar, a também viver, ter paciência, se colocar à disposição para experimentar o sobrenatural de Deus. Primeiro segredo de Elias foi a dependência. Deus, eu me entrego em tuas mãos, estou disposto a ficar longe lá na beira do rio. Estou disposto agora a ir para esta senhora, não uma fazendeira, uma rica, uma mulher que está quase à morte. O Senhor que me sustentou, o Senhor vai sustentar esta mulher também, eu creio. Segundo segredo de Elias foi a obediência. Não só a dependência, mas a obediência. Elias foi para a casa daquela mulher. A palavra sarepta significa fornalha de fundir. Elias sabia que estava sendo levado para uma prova. E toda vez que Deus te levar para o deserto, fique atento, atenta a Deus, qual é o sinal? O que é que o Senhor quer me ensinar? Elias foi sustentado de forma sobrenatural por aquele corvo. Elias fez com que aquela mulher, ao obedecer a sua palavra, de fazer primeiro o bocado para ele, através daquilo, aquela mulher também foi abençoada de diversas formas. Primeiro, preservando a vida. Depois, quando o filho morre, aquela mulher, ela pode ver mais uma vez o milagre maravilhoso de Deus. Lembre-se, a obediência precede a bênção. A obediência precede o milagre de Deus, precede o sobrenatural. O terceiro segredo de Elias, primeiro foi a dependência, depois a obediência e agora a fé. A fé de orar uma vez. Deus, eu sei que o menino está morto, é verdade, é uma realidade, eu sei que ele está morto, mas eu creio que o Senhor pode. Orou uma vez, orou duas vezes, orou 3 vezes. Muitos de nós começamos a orar por coisas e logo desanimamos. E Deus diz, estava sendo preparado, você estava sendo preparado para receber, e finalmente, pela misericórdia de Deus, o milagre acontece. Elias vê aquele
menino ressuscitado entrega para aquela mãe que vê o sobrenatural de Deus. Como dissemos, o sobrenatural assusta. Porém, o principal motivo, a principal razão porque Deus age de forma sobrenatural é para abrir os olhos, o entendimento dos incrédulos. A pergunta nesta noite: mas tem algo que eu possa fazer para que o milagre aconteça? É bom nós sabermos que não vem de nós, não é por nossa causa, não é uma sequência de passos como dão por aí tantas ave-marias, mas trata-se de dependência de Deus. Trata-se de dizer: Deus, eu quero viver no sobrenatural, eu quero viver no agir do Senhor. E então, quando falamos de sobrenatural, alguém diz: mas existe muito charlatanismo por aí. Qual a diferença do que é verdadeiramente sobrenatural, genuíno, ou do que é coisa humana, armação humana? Eu quero compartilhar com os irmãos de que existem pelo menos 12 verdades que cercam o sobrenatural de Deus. Fizemos aqui um acróstico com a palavra sobrenatural, que tem 12 letras. E o sobrenatural está cercado por estas 12 verdades. A primeira verdade é a existência de Deus. O sobrenatural existe porque Deus existe. Deus não se importa na Bíblia, por exemplo, em explicar a existência dele. A Bíblia começa apenas dizendo: Deus existe. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A segunda palavra é a palavra interferência. O sobrenatural acontece quando este Deus que existe quer fazer acontecer o sobrenatural. É verdade que muitas vezes Deus coloca no coração da pessoa começar a orar por aquele motivo. E Deus trabalha em conjunto. Quando a igreja começa a orar, alguma coisa acontece. Vamos dizer juntos? Quando a igreja começa a orar, alguma coisa acontece. Me lembro quando meu irmão Felipe estava no momento de desesperança. E que cada dia se ouvia uma notícia pior. E que então chegou aqui de muitos momentos de oração, mas um irmão aqui na frente, na hora do louvor, começou a orar. E fez uma oração diferente das normais. E eu estava ali vendo. Tivemos todo o culto. Quando íamos saindo e descendo a escada, o irmão Hélio se encontrou comigo. Ele começou a falar e começou a chorar. E quando ele começou a chorar, eu disse: Deus, o milagre aconteceu. O milagre aconteceu. Quando o povo de Deus se une com objetivo, Deus faz a maravilha acontecer. É pela interferência de Deus. A segunda coisa é a referência bíblica. Está respaldada este sobrenatural, este pedido, este clamor, este milagre, está respaldado pela Bíblia Sagrada. Aí vem a palavra consciência para entender. Eu preciso entender. Eu preciso compreender o que é que esta palavra está dizendo para mim. A palavra consciência tem a ver com o entendimento, com a compreensão sobre o natural. E aí vem a palavra discência. Tem a ver agora com o aprendizado. Quanto mais eu compreendo, vou experimentar mais o milagre de Deus na minha vida. Vem então a inteligência.
Meus irmãos, quando temos esta capacidade de entender, isso é de Deus ou não, estamos falando do discernimento espiritual. A palavra de Deus vai nos dizer em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, o homem natural não compreende as coisas espirituais. Uma vez agora que eu entendo a existência de Deus, Ele interferiu, está respaldado pela Bíblia, estou consciente, entendo o agir de Deus, estou com a inteligência discernindo, é Deus que quer que eu faça isso, então é a hora da obediência. Entendi? Agora vou obedecer o que Deus está mandando eu fazer. Quando pensamos no sobrenatural de Deus, pensamos na constância, estamos falando da persistência. No caso de Elias, buscou direção de Deus, devo orar por esse menino, eu vou orar por este menino. Esta é a vontade de Deus, eu sei. Mas eu já orei uma vez, orei duas, eu vou persistir na constância, na consistência. A palavra seguinte é dependência. É segundo a ordem dele, não é a minha força. Quando Jesus estava andando sobre as águas, Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas, manda-me ir ter contigo. Pedro não foi simplesmente pisando nas águas, ele esperou a ordem até que Jesus disse: venha, e ele veio. Há muitos servos de Deus que oram, mas não sabem esperar, não sabe depender para ver Deus agir em sua vida. Mas quando ele depende, então a consequência é o sobrenatural. O milagre aconteceu, a glória aconteceu, o menino ressuscitou. O pedido que eu tanto clamei a Deus, chegou a hora. O milagre aconteceu. Mas aí vem a 11ª palavra, a palavra vigilância. Porque há muitos que experimentam de fato o sobrenatural de Deus, mas depois se envaidecem. Depois não vigiam e caem. Me lembro quando eu tinha 17 anos. A cada 15 dias eu ia para uma cidade em que eu precisava andar 4 horas a pé para chegar lá. Até chegar à próxima cidade que tivesse um carro. E eu vinha nesta viagem andando com uma mala de um lado, uma caixa do som do outro. Este era o meu caminho a cada 15 dias. Eu ia para aquela cidade de Filanésia, passando por caminhos sinuosos, por dentro de fazendas, atravessando rios. E naquele dia eu vinha muito cansado. Tirei as minhas botas, botei nas costas, a mala do outro lado, e vim andando. Cada fazenda que passava, que chegava, eu entrava naquela fazenda, pregava o evangelho ali, voltava para a estrada e continuava. Das 4 eu já tinha andado 2 horas. E finalmente ouvi o barulho de um carro. Naquele tempo e naquele lugar não se ouvia muito. Vem um carro. Então, fiquei preparado, era uma caçamba que vinha trazendo areia
e trabalhadores, e eles pararam para me dar carona. Joguei a minha mala, joguei a caixa, joguei tudo em cima daquela caçamba, e agora estava indo de carona na parte da carroceria. Enquanto estou indo, e que tinha falado com aqueles sobre o Evangelho, o amor de Deus, Jesus, salvação, eu ouvi uma voz que disse: se prepare, vai acontecer um acidente. Então me segurei naquela caçamba e comecei a orar: Senhor Jesus, tem misericórdia, livra, Senhor, a minha vida, livra estas pessoas que estão aí na boleia, esses que estão aqui comigo na carroceria. Deus, tem misericórdia. Enquanto eu estou orando, a palavra veio com força e com autoridade, mostrando pressa: se prepare, vai acontecer um acidente. E na minha mente estava certo de que a caçamba viraria para este lado. Fomos indo, o homem ia correndo. Em determinado momento, ao passar por cima de uma grande ponte, foi passar, a ponte quebrou. A ponte quebrou, a caçamba começou a virar para este lado, as pessoas que estavam dentro da caçamba começaram a cair dentro do rio, a pá inchada. Enquanto aquela caçamba começava a cair, Deus, que tinha me dado a graça e a visão de que eu deveria pular para o lado de cá, dei um pulo daquela caçamba embaixo, levando a minha mala. A minha mala que ficou apenas com um corte. Caído ali no chão, do lado, na parte da terra. E vendo as pessoas caindo, e a areia e as coisas caindo por cima dele, de um lado glorificando a Deus pelo livramento. O que fazer? Deus me deu a graça. Não tive nenhum corte, nenhum arranhão. Saí daquele lugar. Carros chegaram para puxar aquela caçamba e todo um tumulto aconteceu ali. Eu segui o meu caminho até chegar na cidade seguinte. Peguei um automóvel, uma Kombi, e fui para a minha cidade. Mas quando eu cheguei lá, uma moça que tinha começado um namoro, aquela moça estava na minha casa. Não houve ato sexual, porque me consagrei ao Senhor desde a minha conversão. Mas não foi um namoro decente. Não foi um namoro cristão. E ali eu não podia conciliar como que um milagre tão grande daquele que Deus fez. E eu estava naquele tipo de envolvimento. Deus tocou no meu coração. Tomei uma decisão. Naquele dia mesmo foi terminado aquele namoro. A irmã Rita ali fez um sinal de glória. Ei, irmã Rita. Estava preparada, irmã Rita. Terminei aquele namoro. E ficou aquela lição na minha vida. Tome cuidado, porque depois de um monte, como Moisés ficou 40 dias, lá embaixo estavam os adoradores dos ídolos e do bezerro de ouro. Jesus ficou 40 dias no deserto. Depois veio a tentação. Os discípulos estavam no monte da transfiguração. Quando desceram, lá embaixo estava o menino endemoniado e o momento do teste. Na vida cristã, vigilância.
Porque tem muitas pessoas que realmente um dia foram usados por Deus, mas depois começaram a fazer teatro, querendo inventar para continuar na crista da onda. E aí a última verdade deste acróstico que preparei: a transcendência. O milagre sobrenatural, ele começa em Deus, ele continua com Deus, e ele termina dando glórias a Deus. Moisés estava no monte, sua mão enfraqueceu. Arão e Hur ajudaram Moisés. Lá embaixo estava Josué na batalha contra os inimigos, amalequitas. Josué vencia, Josué era derrotado. Por quê? Moisés estava com a mão levantada ou com a mão abaixada. Mas finalmente, com a ajuda destes outros, Moisés manteve a mão erguida. E o que aconteceu? Josué foi vitorioso, o exército inimigo foi derrotado. E de quem foi a glória? De Moisés, de Josué, de Arão, de Hur. Quem? De quem a glória? Foi colocado o monumento, e o monumento se chamou Jeová Nissi. O Senhor é o capitão, o Senhor é o general, o Senhor é o Senhor do reino, é o Senhor da glória. O Senhor é a minha bandeira. A bandeira não é deste ou daquele. A bandeira é do Senhor Todo-Poderoso. Mas a esta altura você pode estar perguntando: e pastor, e a gente pode contribuir para o sobrenatural? Sim ou não, Fabrício? Hein, irmão Fanuel? Podemos contribuir para que o sobrenatural aconteça, sim ou não? E aí peço a você para abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Jesus, no capítulo 4, está fazendo grandes maravilhas. Jesus está em uma parte norte de Israel. E agora no capítulo 5, Jesus vem para a parte sul. Capítulo 5 começa dizendo que Jesus está sendo apertado, comprimido pelas multidões. Olha só, capítulo 5, verso 1. Às margens do lago de Genezaré, o mar da Galileia, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus. E aqui eu quero compartilhar com os irmãos a primeira coisa que podemos fazer para que o milagre de Deus aconteça. Quando é que acontece o sobrenatural? Em primeiro lugar, quando a palavra de Deus é pregada. Jesus estava ali e ele estava pregando a palavra. O milagre acontece quando a palavra é pregada. Segundo lugar, o milagre vem quando cumprimos nossos deveres comuns. Trabalho comum. Deus espera que você faça aquilo que está ao seu alcance fazer. O trabalho é honroso. Está nas tuas mãos, está na tua frente. Faz a tua parte. Colocamos como um dos segredos para experimentar o sobrenatural é servir mesmo sem obrigação, mesmo quando não é a nossa obrigação. Mas você vive confiando no normal ou no sobrenatural?
no ordinário ou no extraordinário? Você vai seguir no que diz o homem ou no que diz Deus? Mesmo sem prazer, obedeça a Deus. Às vezes sem disposição, obedeça a Deus. Tenho para mim uma referência, os cultos de sexta-feira, quando literalmente estou na lona, e que eu não teria uma responsabilidade de estar à frente, porque fazemos escalas, e geralmente vem, não vai hoje não, e sabe o que eu digo para o tal do Genivaldo? Que é isso, rapaz, você é jovem, é forte, com a graça de Deus você pode, se anima, e estou lá. Quando eu saio, irmã Eliette, irmã Sinete, as irmãs quase gêmeas vocês, mas saio de lá renovado, robustecido, encontro ânimo para seguir o sábado, o domingo e segue para frente. Quantas vezes o meu corpo diz não? Sábado de manhã estava na lona, fiz algumas coisas, vai para lá, vem para cá, não sei o quê. E aí Deus tocou no coração. E esses mananciais que estão aí, não seria a hora de distribuir? Mas estou cansado, se deixar para o ano que vem. Vamos lá, Genivaldo, ânimo, rapaz. Então fui lá no carro e peguei. Encontrei o Fanuel. Fanuel, vamos ali, vamos ajudar a distribuir. Irmãos, de vez em quando nós precisamos falar como aquela irmã lá, a irmã Ana. Desperta, Ana, desperta, desperta, entoa um cântico. Quem falou isso para Ana? Ou para Débora? Quem falou isso para Débora? Desperta, Débora, desperta, entoa um cântico. Quem falou isso para Débora? Quem? Ela mesma. Foi ela mesma quem falou para si. Vamos lá. Dizem por aí, né, uns provérbios aí, força na peruca, assim, se vira nos 30. De vez em quando, neste ano de 2022, você vai precisar dizer, levanta, escola dominical, acordar cedo, tirar desse dinheiro e dar o meu dízimo. Mesmo sem aquela disposição, sem aquele entusiasmo, obedeça, obedece. E aí, aconteceu o sobrenatural, lançaram a rede, e o que acontece a história, vocês sabem? A rede se encheu de 153 grandes peixes, quantidade e qualidade. E eram tantos peixes que o barco quase estava virando. Agora, irmãos, a gente vai ver na sequência que Pedro, no início, quando Jesus pediu o barco, ele disse, mestre, pessoa especial, pessoa iluminada, bom homem, mestre, era uma palavra. Mas agora, depois do milagre, que Pedro viu aquilo acontecer, chamou os amigos, Tiago e João, vem ajudar. Aí Pedro diz o quê? Senhor. É a mesma expressão do eu sou, do Jeová, do Iavé. Deus, eu estou diante de Deus. E aí eu quero perguntar para vocês, irmã Glória, o que é que acontece por trás do sobrenatural? O sobrenatural por trás do sobrenatural. Porque quando Deus faz um sobrenatural, é porque Ele quer fazer o verdadeiro, um outro. O sobrenatural por trás do sobrenatural.
qual é o sobrenatural por trás do sobrenatural? O sobrenatural foi quando aqueles peixes que não estavam ali, que não existiam, passaram a existir diante da palavra de Jesus e da crença de Pedro na palavra. Segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. O mar não está para peixe, é verdade. Mas no nome do meu Deus, com o poder do meu Deus, na crença do meu Deus, eu vou. Com Deus, eu posso. Domingo, no último dia 31. Um irmão liga: pastor, eu não vou para a igreja hoje, vou para não sei onde. O outro, eu vou não sei para onde. O outro, eu vou não sei para onde. O outro, eu vou não sei para onde. E aí veio a opressão do inferno. A igreja vai estar vazia. E então eu disse: eu e os de Deus estaremos lá. Eu e aqueles que Deus levar, estaremos lá. E passei a tarde toda. Cheguei então aqui por volta das 8. Quase tudo vazio. Eu e os que Deus trouxer, estaremos aqui. Deus trará os seus. E então chegou às 9 horas. Às 10 horas. E a igreja estava lotada para a glória dele. Porque Deus sempre tem os seus. O primeiro grande milagre foi a mudança no coração de Pedro. Veja agora, verso 7. Acenaram então aos companheiros que estavam. Veja aí, versículo 5. Como é que Pedro chama Jesus? Por enquanto aqui ainda é Simão, né? Simão chama o quê? Mestre. Apenas homem importante, pessoa que ensina. Um bom homem, um grande homem. Mas agora a coisa mudou. Verso 7, acenaram aos companheiros que estavam no outro barco para vir ajudá-lo. Eles foram, encheram os barcos que iam a pique. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Agora prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor. Não mais mestre, Senhor. A expressão aqui é: eu sou Jeová, Yahvé, Deus. Deus, eu sou um homem pecador. Pois com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele e de todos que o acompanhavam. Agora mudou o coração. Agora é um homem que estava cansado, mas agora está cheio de ânimo. Estava desanimado, mas agora está cheio de ânimo do Senhor. Desalmado, como é que é, irmão Severino? Desalmado do latim. Desanimado, sem alma, está morto. E entusiasmado do grego, em dentro, theos, Deus. Entusiasmado com Deus dentro, com ânimo. Amém, irmão Flávio? Alegria do Senhor, a nossa força é. Primeira coisa foi a mudança no coração de Pedro, no coração de André, no coração de Tiago e João, que também estão juntos aí na sequência. O primeiro sobrenatural, por trás do sobrenatural, é a mudança do coração. Deus age soberanamente, sobrenaturalmente, para que pessoas abram os olhos e conheçam a Ele. Segundo, a chamada. Agora Jesus diz: vocês não serão mais pescadores de homens, de pescadores de peixes.
Mas como assim? No momento de maior sucesso. Aí Jesus diz a Pedro: não temas. Olha só esse versículo 10. Bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, Jesus disse a Simão: não temas. Não temas. Mais uma vez, não temas. Ao longo do ano de 2022, você que quer experimentar o sobrenatural, ouça esta palavra de Deus: não temas. Não tenha medo das circunstâncias, tem um Deus no controle. Eu não estou sozinho. O meu Deus não falhou e não falhará jamais. Quantas vezes tenho repetido isto? O meu Deus, que não falhou, não falhará jamais. Não temas, porque muitas pessoas têm medo de vir para Jesus, de aceitar o chamado de Jesus. O chamado de Jesus não é só para o pastor, não. O chamado de Jesus é para cada crente que entende que Ele é Deus. E Ele chama cada um com um propósito para fazer uma determinada coisa. Ele me chamou para ser pastor. E tenho tido esse privilégio pelo menos de ser mantido, sustentado por Deus, pelo Evangelho, pela igreja, desde os 16 anos de idade. Ele me chamou para isso. Você deve saber para que Deus te chamou. E no que Deus te chamou para fazer, procure fazer o seu melhor, porque as desculpas servem para você, mas não servem para Deus. Então, primeiro, sobrenatural, por trás do sobrenatural, a mudança de coração, o se sentir chamado, vocacionado, eu tenho uma missão para fazer no reino de Deus. O terceiro grande milagre sobrenatural é o desapego. O desapego às coisas. Se Deus permitir, domingo que vem falaremos sobre o apego às coisas. Mas naquele momento, o outro milagre que aconteceu na vida de Pedro, Tiago, João e André, foi o desapego. Olha o que acontece. Versículo 11. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Lutamos tanto para pegar peixe, pegamos tanto peixe que não conseguimos segurar. Na hora de maior glória, de maior sucesso, a coisa está acontecendo, veio o resultado, mas agora este resultado ficou a segundo plano. Tudo isso é importante, mas temos algo mais importante. Lembram-se? A coisa mais importante é fazer da coisa mais importante a coisa mais importante. Agora, deixaram tudo e seguiram a Jesus. O grande sobrenatural, o maior que Deus opera, é transformar um homem carnal, mundano, perdido, em uma nova criatura. Em alguém que está disposto a abrir mão e dizer: Deus, eu entrego tudo. Deus, eu entrego também a minha vida. Deus, eu quero experimentar o sobrenatural na minha vida. Veja a ponte.